Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui em nosso canal. Como vocês já sabem, nós sempre tratamos de assuntos bíblicos, teológicos e você, inclusive, pode participar conosco enviando a sua pergunta. Você pode fazê-lo mandando no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Faz um videozinho e manda a pergunta para mim. Eu vou ter o prazer de colocar você aqui para participar comigo. Mas hoje eu vou responder um vídeo que eu assisti recentemente de uma jovem. Ela faz vídeos assim polêmicos, trata de assuntos assim sobre o mundo, a nova ordem mundial e etc. Mas ela enveredou aí para falar sobre terraplanismo e aí usou a palavra de Deus, a Bíblia, e falou sobre questão de tradução. Como entrou num assunto que é mais voltado para a área teológica, eu resolvi então fazer uma pequena resposta a esse vídeo da Débora G. Barbosa. Então fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, antes de nós começarmos a resposta, eu quero colocar um trecho do vídeo para que vocês acompanhem, e aí então eu vou trazer algumas considerações acerca desse vídeo. Agora eu entendi porque os brasileiros não conseguem interpretar que a Bíblia tem mais de 100 versículos que comprovam a Terra plana, né? Inclusive Isaías 40:22, que fala do círculo, não bola, da Terra e dos céus que se estendem como uma cortina, certo? Como o domo. Porque olha só, então na tradução em inglês, aqui ó, 100 versículos que comprovam a Terra plana. Vou mostrar para vocês como ferraram com o brasileiro. Então presta atenção aqui ó, no Salmo 104, capítulo 5. E o Criador colocou as fundações da terra para que ela nunca seja movida, certo? Imóvel. Em português, olha o que fala aqui. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. É uma tradução muito enganosa. Entenderam aí, meus amigos brasileiros, por que vocês não conseguem assimilar esta ideia do terraplanismo? Porque vocês não tiveram acesso aos originais em inglês da palavra de Deus, da Bíblia. Talvez você diga assim, não pastor, mas a Bíblia não foi escrita em inglês não. Mas parece que para esta jovem aqui, a Débora G. Barbosa, foi escrita em inglês. Porque nós brasileiros não conseguimos chegar a uma conclusão de que a Terra é plana, porque a nossa tradução é muito ruim. E aí, com base em que ela pode provar isso? Com base no inglês. Lógico, a Bíblia foi escrita em inglês. Não, pera. A Bíblia não foi escrita em inglês, foi escrita em hebraico. Então não tem que ficar procurando como que o inglês traduziu ou como que o espanhol traduziu. Se eu quiser realmente ter certeza de uma tradução, para onde eu devo ir? Para o hebraico, para o aramaico, para o grego. Aí faz um pouco mais de sentido, não é? E aí ela constrói toda a sua argumentação, não é? 100 versículos da Bíblia que comprovam a Terra plana, mas como você não teve acesso ao inglês, aí agora você ficou numa situação difícil. Vai ter que ler, por exemplo, o Salmo 104. Vamos ler aqui este Salmo. Salmo 104 foi o texto que ela trouxe para nós, e o verso 5. Salmo 104, verso 5, diz assim: lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Será que essa tradução é ruim? Bom, eu não quero analisar os textos em inglês, até porque a língua inglesa não foi a língua escolhida por Deus para escrever a sua palavra. Então eu quero ler esse texto com vocês em hebraico. Eu vou colocar na tela o verso em hebraico para que você possa, caso você goste da língua, caso você esteja estudando, você possa acompanhar a leitura comigo. Yasa eretz al mechoneha bal timot olan vaed. Toda a defesa feita pela Débora G. Barbosa gira em torno dessa expressão bal timot. Bal quer dizer não e timot. Agora, o que significa timot? Este verbo está no tronco nifal. E eu estou com um dicionário, eu quero apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o dicionário português, hebraico e também aramaico, ok? Você pode entrar na Sinodal, eu não tenho nenhum vínculo com a Sinodal, tá? Apenas é que eu considero este um bom dicionário. Das poucas coisas que eu trouxe do Brasil para os Estados Unidos quando vim, eu trouxe este material aqui. Trouxe também todo o meu Antigo Testamento interlinear. Eu aconselho também você
Se puder ter este material, fantástico. Mas vamos lá, vamos analisar aqui este verbo, né, onde a expressão aparece ali, Baltimot. O verbo aqui tem como raiz as letras men, vav e tet, ok? Vamos lá, no tronco cal, que é a forma básica do verbo, ele significa vacilar, tremer, titubear, cambalear, decair. Mas neste caso aqui do verso em questão, ele está no nifal, é um tronco da língua hebraica que muda um pouquinho a intensidade do verbo. A língua hebraica tem vários troncos verbais, né? Você tem cal, nifal, pual, piel, ritpael, rofal, e cada tronco, você pega o mesmo verbo e, deixa eu ver se eu explico de maneira simples, você vai colocando pontinhos dentro da palavra, vai acrescentando vogais e isso vai mudando a intensidade do verbo. Então, por exemplo, o verbo catá-lo, que é o verbo matar, no tronco básico, que é o cal, ele matou, ok? Ele matou. Mas aí se você põe no pielo, por exemplo, que é o intensivo ativo, já não seria mais matar, seria assassinar. E aí você tem o ritpael, que é o intensivo reflexivo, é uma ação muito forte que volta para você. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, o verbo ralar está no ritpael. Então a ideia, tanto Enoque quanto Moisés andavam com Deus, a ideia é que este andar era de maneira intensa, era muito forte e que refletia de maneira positiva em sua vida. O tronco nifal, ele é reflexivo, ele é passivo e ele é reflexivo. Então, no nosso dicionário aqui diz o seguinte, este verbo, né, no caso aí, baltimot, o timot, ele vai ser traduzido como ser levado a vacilar, tropeçar, ser abalado, desmoralizado, ser levado a oscilar, cambalear. Então, como vocês puderam notar, claramente no nifal, a tradução deste verbo pode ser levado a vacilar, cambalear, ser abalado. Então, quando nós lemos o Salmo 104, verso 5, que diz, lançou os fundamentos da terra para que não vacile, isto está em perfeita harmonia com o que está escrito na língua hebraica. Mas aí alguém poderia argumentar, pastor, mas e no inglês? Será que é assim mesmo? Será que esta é a tradução que está no inglês? Veja, desde que cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não me preocupei em comprar um dicionário inglês hebraico, porque eu já tenho esse em português hebraico e é um material excelente. Os indivíduos que fazem a tradução desse material são pessoas que estudam muito, são pessoas que têm uma capacidade muito elevada e um conhecimento profundo dentro da língua hebraica, o que permite eles fazerem uma tradução muito precisa dos termos. E o que eu acho interessante é que, assim, parece que existe uma teoria da conspiração. Parece que o indivíduo disse, eu vou traduzir esse verbete, esta palavra desse jeito, porque lá no texto tal ele vai aparecer, então para que seja traduzido desta forma. Veja, esta palavra aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento e várias vezes com o mesmo significado ali, todas as vezes tremer, vacilar. E vamos ver então como que isso aparece no inglês. Como eu disse, eu não tenho um dicionário, mas eu fiz uma busca aqui online e eu achei muito interessante, porque no mesmo tronco, seguindo as mesmas especificações do texto em português, aqui do verbete em português, no mesmo tronco nifal, aqui tem escrito assim, mostly be shaken. Mostly be shaken quer dizer principalmente ser tremido, a expressão shaken tem que ver com tremer, com vacilar. Então, principalmente tremer, vacilar. Então, quando o texto bíblico fala aqui na nossa versão em português, lançou o fundamento da terra para que não vacile, Baltimot, ou seja, não vacilar, não tremer, está perfeitamente em harmonia com a língua hebraica. Veja, a Débora apresentou em seu vídeo ali 100 versos que comprovam a Terra plana. Eu vou apresentar só um. Sabe, tudo do mesmo? Um monte de versos que as pessoas pegam e deturpam o seu contexto e apresentam ali. Não, aqui é Terra plana, aqui é Terra plana, Terra é plana. Eu vou apresentar só um verso da Bíblia só, para mostrar como essas teorias elas são assim completamente descabidas. E aqui eu quero ressaltar um detalhe. Pastor, por que você está fazendo esse vídeo? Nós somos criacionistas, tá? Nós acreditamos em um Deus criador, nós acreditamos que Deus fez a terra.
E, infelizmente, mais recentemente, aí nesses últimos anos, um grupo de pessoas começaram a desenvolver teorias assim muito estranhas, como esta da Terra plana. E elas querem dizer, muitas destas pessoas, de nós somos criacionistas. Nós é que acreditamos no que a palavra de Deus diz. E isso tem, de certa forma, atrapalhado teorias como a teoria do design inteligente, que é algo assim fantástico, com uma teoria fantástica, com argumentos sólidos, que mostram realmente um Deus criador. Então nós temos a teoria evolucionista, nós temos a teoria do design inteligente, ou teoria criacionista, mas aí vem essas pessoas dizendo, não, eu sou criacionista, e aí eu acredito na Terra plana. Sabe o que está acontecendo? Vez por outra chega um evolucionista para conversar em um alto nível, né, um nível científico, ali você começa a mostrar argumentos interessantes. Nessa linha aí nós temos a Sociedade Criacionista Brasileira, que tem feito materiais assim incríveis nesta área do criacionismo, e aí alguém chega e diz, você é criacionista? Aquele povo que acredita que a Terra é plana? Não. E isso tem acabado manchando, de certa forma, um trabalho sério por pessoas irresponsáveis que querem associar o nome criacionista a uma teoria descabida como a teoria da Terra plana. Mas não é de admirar, eu não fico admirado com essas posturas, até porque eu estava vendo um outro vídeo dessa mesma jovem aí, dizendo, por exemplo, que nunca existiu, que não existe a bomba atômica, que não existiu a bomba atômica, que aquilo ali em Hiroshima e Nagasaki não foi uma bomba atômica. Bom. Vou falar o quê? Uma busca, uma pesquisa séria acerca do assunto, vai demonstrar claramente que sim, existem bombas nucleares, existem países que têm ogivas nucleares, e o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki foi real. Eu acho isso até uma falta de respeito, sabia? Com as famílias de pessoas que morreram ali naquele episódio trágico, não é? Nós temos episódios posteriores, porque aquela população foi dizimada, mas a radiação permaneceu e pessoas ainda nascendo com deformidades, né, resultado da radiação, enfim. Então, as pessoas que trabalham uma teoria dessa, né, dizendo que não existem bombas atômicas, isso aí é só conversa e etc. A pessoa chega a defender uma coisa dessa, não me admira que ela defenda também que a Terra é plana. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero analisar um texto com vocês, Gênesis capítulo 1 e o verso 20. Quero ler aqui com vocês. Gênesis 1, verso 20 diz assim, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Eu quero pegar aqui o meu interlinear, porque eu quero ler com vocês esta mesma passagem aqui. Eu quero ler essa mesma passagem aqui na língua hebraica, porque tem algo que é muito interessante. E o texto em hebraico diz assim, Vayomer Elohim, e disse Deus, Ishretsu, que fervilhem, Hamaim, as águas, Sheretz, de fervilhação, de Nefesh Hayah, de seres viventes, né? Veof, e ave, Yeofef, que voe, Al-Haaretz, sobre a terra, Al-Pene Rakia Hashamai, sobre a face do firmamento dos céus. Segundo a interpretação terraplanista, ali existe um domo, e a expressão hebraica Rakia quer dizer exatamente um domo. E aí agora eu queria fazer a análise deste verso aqui, porque ela é muito importante. Nós temos uma expressão que aparece aqui, a expressão al-pene rekia hashamai. Esta expressão al-pene, sobre a face, rekia hashamai, sobre a face do firmamento dos céus, esta expressão al-pene, ela é muito importante. Porque a expressão hebraica, eu estou com o dicionário aqui e eu quero ler aqui com vocês o que significa al, tá certo? Al. Aqui está, é uma preposição, al, e al quer dizer sobre, acima de,
em cima de... Olha, isso aqui é muito importante. A expressão al-pene quer dizer sobre, acima. E pastor, ainda não entendi onde o senhor quer chegar. Eu vou ver se eu consigo ilustrar isso aqui para vocês. Eu vou pegar uma cadeira aqui para conseguir ilustrar isso aqui para vocês. Deixa eu pegar essa cadeira bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Nós temos aqui uma cadeira. Olha só! Consegui colocar aqui a cadeira aqui. Olha só. Dá para você ver aí? Muito bem. Olha aí. Me atrapalhou todo, mas vamos ver se a gente consegue explicar aqui. A expressão al. Agora eu vou pegar aqui meu livro, certo? E vou colocar o meu livro aqui. Aqui. Este livro está sobre a cadeira. Aqui é o chão. Imaginemos que aqui é o chão. Tem uma mesa aqui, mas entre o chão e a cadeira, eu posso dizer que se algo está aqui, está sobre a cadeira, você dirá para mim, não, pastor, não está sobre a cadeira. Isso aqui está abaixo da cadeira. Sob, de baixo, não é verdade? Sob quer dizer de baixo. Mas acima, sobre, é assim, correto? Ok, vou explicar onde eu quero chegar com esta ilustração. Qual é o meu ponto aqui? O texto bíblico que nós lemos aqui em Gênesis diz que Deus fez aves que voassem sobre a terra. Então imagine, a terra está aqui. As aves voariam sobre a terra, e diz mais, al-haaret, sobre a terra, al-pene rekia hashamai, sobre o firmamento dos céus. Se eu entender que a expressão rekia quer dizer expansão, uma região entre o céu, entre a terra e o espaço sideral, a nossa atmosfera, que esta expansão onde as aves voam, não tem problema nenhum. O avião está voando sobre o firmamento, ou seja, nessa expansão. Ok, está tudo certo. Mas se eu entender que é um domo estático, como pregam os terraplanistas, se é algo sólido, que, bate e volta, então eu não tenho como dizer que estas aves estão voando sobre, porque tem algo aqui duro aqui em cima. Segundo a visão terraplanista, existe um domo em cima da Terra. Um domo. Agora veja, se existe um domo aqui, um negócio duro aqui em cima, se eu disser que algo está voando sobre é sobre. E não posso dizer que sobre é aqui. Aqui não é sobre. Se não existe nada aqui em cima duro, eu tenho uma expansão. E a expansão ela não tem fim. Então ele está voando sobre a terra, sobre a expansão dos céus. Ok, está voando aqui. Tá tudo certo. Não tem problema em eu ter esse entendimento de que na expansão, sobre essa expansão, voam as aves. Nós temos hoje aviões voando nessa expansão, sobre essa expansão dos céus. Agora, se eu acredito que existe um domo realmente, um negócio estático, a expressão al quer dizer sobre, por cima, em cima de. Eu li aqui para vocês, está aqui no dicionário. Al, sobre, acima de, em cima de. Então não pode ser entre, não pode ser abaixo. Se as aves estão voando, de acordo com o texto de Gênesis, abaixo desse domo, então essa expressão hebraica está errada. Deveria dizer que as aves voam abaixo do firmamento, debaixo do firmamento, e não acima do firmamento, não por cima do firmamento, não em cima do firmamento. Como é que fica? Porque se as aves voassem o mais próximo possível do firmamento, bem pertinho, aqui assim, se fosse um domo, não é? Ainda assim, estaria abaixo. Mas o texto bíblico diz que voem as aves acima, por cima da expansão. Só posso traduzir expansão, o firmamento e jamais um domo. Porque se eu acreditar que requia é um domo, eu tenho um problema seríssimo. Qual que é o problema? Tem um monte de aves acima desse domo lá voando. Agora só falta o terraplanista provar isso daí.
E segundo alguns terraplanistas, acima desse domo tem água. Tem um que eles chamam de oceano primordial. Então você tem a Terra, aqui assim a Terra. Aí em cima da Terra tem um domo. E acima do domo tem água. Agora me explica como é que essas aves estão lá em cima dessas águas. Aves que estão nadando. Você conseguiu perceber? Quando as pessoas elas não têm um discernimento da palavra de Deus e são movidas por teorias conspiratórias, teorias assim estranhas, malucas, as pessoas acabam pregando coisas assim absurdas como esta. Um texto claro como esse. As aves estão voando na expansão, sobre a expansão, sobre a Terra. A Terra está aqui, elas estão aqui voando nessa expansão, sobre a face da expansão, sobre a face do firmamento. Agora, eu até coloquei uma cadeira aqui em cima para mostrar o que seria, né, este domo e como a expressão sobre deveria ser entendida. Se realmente existe um domo, tem aves voando no oceano. Mas no oceano que está lá em cima do espaço sideral. A minha mente não me permite esse tipo de argumento ridículo, antibíblico, anticientífico e completamente desprovido de um raciocínio inteligente. Então, eu não gosto assim de ser ofensivo, eu sempre procuro tratar com respeito, etc. Eu sempre procuro nos meus vídeos não ser irônico, mas tem horas que eu fico assim pensando, eu disse, meu Deus, como que eu vou mostrar para uma pessoa, ela quer pegar 100 versos no inglês para provar que a partir do inglês, sendo que a Bíblia foi escrita em hebraico, a terra é plana. Aí eu pego um verso só, na língua hebraica, e desconstrói toda essa ideia. Eu espero que você tenha entendido o assunto, não quero de maneira nenhuma ser desrespeitoso com ninguém, mas se for falar da Bíblia, se você tem a ideia de citar textos bíblicos, e principalmente se você vai tratar em assuntos que dizem respeito à tradução, dizem respeito a expressões hebraicas, as expressões originais da Bíblia, por favor, não vá para o inglês não vá para o latim, não vá para o alemão, procure o texto original, e aí você pode fazer um material assim um pouco mais rico. Agora, de preferência, vamos buscar trabalhar dentro de um raciocínio coerente, não é? Esta ideia terraplanista, ela soa mais como conspiração. E como disse, isso acaba manchando um aspecto científico tão importante que tem se desenvolvido como a teoria do design inteligente e acaba associando cientistas sérios que buscam mostrar cientificamente que a palavra de Deus tem razão. Isso acaba meio que trazendo um certo opróbrio para uma causa tão nobre como esta, quando pessoas começam a falar bobagens desse nível. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.